Gente, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Aconteceu em Joinville o vereador Lucas de Souza, que é o mais jovem dentre os 19 integrantes dessa legislatura. E é o primeiro parlamentar que volta à casa depois de participar de atividades como vereador na Câmara Mirim. Me conta essa história aí, Lucas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Quer dizer que você já tinha um sonho de longa data de ser um parlamentar por Joinville, né? Bom dia, Enio. Bom dia a todos do portal Aconteceu em Joinville. É uma grande alegria estar aqui hoje contigo. Realmente, quando eu tinha 10 anos de idade, eu participei, né? Sou o primeiro vereador mirim eleito na nossa cidade. E realmente foi o primeiro contato que eu tive com o Poder Legislativo, uma experiência de cidadania, né? E 17 anos depois tenho a alegria de retornar como vereador com a grande responsabilidade de representar o povo da nossa cidade. E como é que foi essa história de ser candidato? Você já tinha se candidatado outras vezes? Como é que foi o processo para chegar até a eleição? Certo, Enio. Desde muito cedo eu tenho uma atuação na minha comunidade, eu moro no bairro de Arivatuba e atuo na região do bairro Itaú, dentro da Igreja Católica, onde fui de coroinha, coordenador do grupo de jovens, até presidente, né, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Itaú. Mas a última experiência que me motivou de fato a ser candidato nas últimas eleições foi ter passado pelo DCE da Univille, pelo movimento estudantil, o Diretório Central dos Estudantes, e nós conseguimos nesse espaço, Enio, contribuir para o aumento de uma política pública estadual, que são as bolsas do artigo 170. No meu segundo ano de mandato à frente do DCE, eu presidi o Conselho Estadual dos DCEs, e nós contribuímos para que nós tivéssemos um aumento de 12 para 31 mil bolsas no estado de Santa Catarina, só que em Joinville, de 1.500 para 4.500 bolsas, oportunizando a juventude a ter uma perspectiva de futuro e entendendo que política tem que ser lugar de gente séria. Eu me coloquei no ano passado à disposição da nossa cidade. Nesse movimento de renovação política, a gente teve a oportunidade de chegar ao Legislativo Municipal. Essa foi a primeira vez que você se candidatou ou não? Primeira eleição. Primeira sim. Já entrou? Sim. Foram quantos votos? 2.311 votos. 2.311 pessoas confiando essa responsabilidade ao vereador Lucas Souza. Ô, vereador, nós temos percebido que essa legislatura tem uma característica muito legal, além da renovação muito ampla, que foi um recado que a sociedade deu, que estava muito insatisfeita, né, com a antiga legislatura, isso é óbvio, fiquem bravos ou não os antigos integrantes, isso é um fato, né, a população escolheu. Mas me parece que é uma Câmara motivada, com integrantes realmente dispostos a trabalhar por mudanças de Joinville. É isso que você também percebeu lá? Até os funcionários da Câmara, Enio, comentam isso. Poxa, a gente vê vereador trabalhando desde manhã cedo, cumprindo horário, fazendo a diferença, e foi isso que a gente se dispôs, né? Eu percebo que isso se dá também em função da qualificação dos nossos parlamentares, que aumentou significativamente, mas também com o compromisso com o trabalho que todos os parlamentares têm. Nós vemos realmente outro ritmo de trabalho, né, uma Câmara mais independente, exercendo o seu papel de legislar e de fiscalizar o Poder Executivo, de prática política diferente que nós tínhamos na legislatura passada. Vamos falar um pouquinho da definição pelo partido. Como é que se deu? Você estava no partido há muito tempo. Como é que foi? Qual o critério que você adotou para se candidatar pelo PDT? Nós tomamos a decisão um pouco menos de um ano antes do pleito eleitoral, Enio, e buscamos ter uma certa coerência, né? Eu sou filho de professora, estudei na rede municipal de ensino e atuei no movimento estudantil, atuei na educação, e por isso, né, entendo que o PDT tem bandeiras sólidas, né, de educação integral, de geração de oportunidade para as pessoas, e dentro dessa linha nós escolhemos o PDT como partido para ingressar na política. Como é que vai ser a sua postura, como é que está sendo, na verdade, né, a sua postura em relação à gestão do Adriano Silva? De independência, está disposto a fazer uma aliança para compor a base do prefeito? Como é que tem sido essa relação sua especificamente com o prefeito Adriano Silva? Nossa postura, Enio, tem sido de independência, analisando os nossos posicionamentos, a população consegue perceber isso. São muitos os desafios da gestão pública, mas eu entendo que tanto eu quanto o prefeito representamos uma nova prática política. Pontuo a você que é a primeira vez da cidade que todos os secretários têm formação específica na sua área. Então, a política precisa se qualificar para dar resultados efetivos para a população. Então, dentro desse sentido, nós temos contribuído, né, nos momentos que somos acionados com o prefeito Adriano Silva, não deixando de cumprir o nosso papel, que é legislar e que é fiscalizar. A principal bandeira do nosso mandato é a presença nos bairros. Nós temos uma Kombi, que é um gabinete móvel, e uma semana por ano eu dedico para cada bairro, visitando os postos de saúde, as escolas,
os CIs, os CRAS. Nós já percorremos aí 3 bairros da cidade, estamos dando continuidade a esse processo de fiscalização, levando aos secretários, dando a nossa contribuição, fazendo uma política de fato mais efetiva e próxima das pessoas. É isso que a população espera de nós. Estamos falando com o vereador Lucas Souza, do PDT. Vereador, o senhor se referiu à capacitação dos secretários, que são todos da sua área. Nós tivemos um caso recente, uma nomeação na Câmara de Vereadores de um vereador para ocupar uma função de TI, que aparentemente não era muito a especialidade dele, né? E houve uma repercussão muito negativa por parte da população. E hoje a população se manifesta muito, você como jovem que é, sabe disso, através das redes sociais, tanto que estamos aqui fazendo um jornal especificamente para redes sociais, né? Por ser mais jovem, talvez fique mais fácil para o vereador notar esse murmúrio, essas queixas que muitas vezes a população faz através das redes e levar mais a sério esse tipo de queixa? Com certeza, Enio. O poder legislativo é o poder mais próximo da população. E a gente vive nesse momento esse processo de transformação, onde todo ato legislativo, todo posicionamento, as pessoas têm um pertencimento maior. Sobre a questão da nomeação específica que tu pontuasses, eu não fiz parte do grupo que elegeu o presidente da Câmara atual, então eu não posso responder por essa prática, mas lhe confesso que a prática política que eu defendo, de fato, é a qualificação. Eu tenho certeza que as políticas públicas terão resultado. Mesmo não estando no partido do prefeito, eu tenho a obrigação, enquanto agente de uma nova política, enaltecer, porque é um momento onde a qualificação e a geração de resultado para a cidade se colocou na frente de um jogo político que a gente via até então e que não produzia bons frutos para a nossa cidade. Vereador, uma das suas bandeiras também, me parece, me corrija se eu estiver errado, é a educação, né? E eu, pessoalmente, penso que o Brasil ele só vai avançar em qualquer coisa que você imaginar se ele se preocupar mais com a educação. E eu vejo assim um nivelamento por baixo, eu me refiro aqui à educação pública, né? Por exemplo, é muito difícil uma cidade do interior de qualquer estado se destacar demais em educação. Parece que tem um limite, não, a gente já está num padrão aceitável. Parece que existe um receio de que, poxa, a gente pode melhorar mais. A educação de Joinville, por exemplo, municipal, ela é elogiada frequentemente. Nós temos que fazer justiça, né? Uma educação levada a sério, mas ela poderia ser melhor. Eu acho que a gente não deve se acomodar. Como é que você avalia a questão da educação em Joinville, especialmente na área que você pode interferir mais diretamente, que é a educação pública municipal? Enio, nós temos ido em todas as escolas, em todos os CIs, acompanhado de perto a angústia da população no desafio da educação. O fato é que nós temos sim uma educação referência no país que precisa ser aprimorada tanto do aspecto da infraestrutura das nossas unidades escolares quanto do aspecto da prática pedagógica, por exemplo, uma formação mais continuada para os nossos professores, mas eu percebo um rombo quando nós saímos da educação do ensino fundamental e vamos para o ensino médio, por exemplo. Incumbência que eu não tenho enquanto vereador de legislar as escolas estaduais, mas nós temos unidades escolares muito sucateadas no nosso município e que fazem com que o jovem tenha uma evasão muito grande. Eu entendo que o município tem a responsabilidade de promover a qualificação profissional. A gestão passada, por exemplo, extinguiu a Fundamas, uma unidade de referência ao longo da história da nossa cidade em qualificação profissional. Eu venho da região sul e sei da importância de nós darmos perspectiva e oportunidade para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, fazendo com que o braço do poder público ampare melhor do que a facção, que é um braço que, infelizmente, tem aí aliciado muitos jovens, muitos adolescentes para o crime em virtude da falta de oportunidades. E esse é um dos propósitos do nosso mandato, atuar na qualificação profissional, fazer com que o município tenha ações efetivas, gerando oportunidade para a nossa juventude. Lucas, você está assumindo uma cadeira na Câmara num momento absolutamente inusitado da história, né? Eu diria até da humanidade, porque já houve outras pandemias, mas a população era bem menor, a forma como as pessoas viviam há 100 anos não era de tanto aglomero em todas as cidades, né? Hoje é absolutamente diferente. Como o legislador e fiscalizador, que o vereador tem que ser, como você tem avaliado as ações tomadas pela Prefeitura de Joinville em relação à pandemia aqui na cidade? Certo. Do ponto de vista do diálogo, né, eu gostaria de iniciar desse pressuposto, todas as ações que o prefeito tem tomado, todos os 19 vereadores têm sido chamados, né? Alguns concordam, outros discordam, mas o consenso nesse sentido, né, o respeito ao poder legislativo, a representatividade desse poder, tem sido feito. Há algumas divergências em termos de coerência, né, medidas que para alguns setores se dão em detrimento de outros,
que terão uma efetividade maior, mas eu percebo, Enio, que a ciência, os técnicos da área da saúde, da área epidemiológica da cidade, estão sendo ouvidos. Esse ato o prefeito fez na nossa frente ao consultar antes de tomar o último decreto. Infelizmente, nós temos uma sensibilidade muito grande com o setor de eventos, que está hoje fazendo 1 ano que está parado, né, com essa medida que tem um impacto em vários restaurantes. Né, eu tenho recebido aí a angústia de muitos comerciantes desses segmentos que têm uma dificuldade muito grande de sustentar com esse decreto, e nós somos sensíveis a essa causa, mas nós não podemos também ser inertes, né, ao momento que nós estamos vivendo, a esse novo pico da pandemia, né, que realmente assusta. Tenho buscado ir nas unidades de saúde, acompanhar de perto, mas eu levo, né, essa responsabilidade do prefeito, que nesse momento está sendo compartilhada com os vereadores. Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do Lucas Souza, um vereador jovem, que foi eleito com uma votação expressiva, apenas 27 anos. Eu espero que você prossiga com essa postura que você apresentou aqui, que contribua para que a política, não só de Joinville, mas no Brasil, né, melhore, porque, como a gente sabe, a política no Brasil desencoraja o pessoal jovem a participar, tamanha quantidade de rolo envolvendo político. Muito obrigado pela sua presença, espero que você retorne outras vezes, Lucas. Eu agradeço, Enio. Eu confesso que até aqui nós temos lutado muito para manter a nossa coerência em uma política propositiva, independente, transparente. Pontuar rapidamente 2 propósitos do nosso mandato. Um deles é concretizar a região metropolitana de Joinville, projeto que temos conduzido com a deputada Paulinha, do nosso partido, na Assembleia Legislativa, e também o desenvolvimento da região sul. Nós temos outro momento com a Estrada Rio do Morro, nessa região, e temos a oportunidade de alterar legislações de ordenamento territorial que vão potencializar o desenvolvimento dessa região, que sempre foi deixada de lado pelo poder público, e nós, como representantes dessa região, temos esse comprometimento, e eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje. Muito bem, falamos com Lucas Souza, vereador do PDT, que esteve aqui conversando conosco hoje.